O subtítulo é Serviço Diário, a prática diária. Serviço aqui, que está falando, quando o Silachar Maharaj fala em serviço, é sempre devocional, não é serviço material. Então, serviço diário. Foi dada essa aula por Sila Acharyadeva Goswami Maharaj, em Gangasagar. É uma aula noturna, no dia 12 de janeiro de 2020. Então, foi a primeira parte da aula noturna. Nós lemos à tarde, nós lemos de manhã a aula que ele deu à hora do almoço, ao meio-dia. E agora vamos ler a aula noturna. Ele diz assim, ó, na aula noturna, ele começa falando: é preciso receber a orientação, Aqueles que ficam no templo, ele tem uma vantagem. Eles ficam perto de Gurudeva e eles podem seguir bem a orientação de Gurudeva. Então, claro que quem mora no templo tem vantagem. Claro que quem mora no templo tem vantagem. Aquele que mora no templo, ele não vai acordar a hora que ele quer. Isso daí também é uma aula de Silachara Maharaj. Aquele que vai morar no templo, ele tem obrigações no templo. Não é ir lá porque não tem onde morar, não tem o que comer, e vai lá e faz o que quer. Não, ele mora lá, ele tem obrigações. E uma das obrigações, claro, é acordar cedo. Na verdade, essa obrigação tem que ser de todos. Todos os devotos, todos que receberem iniciação, têm que acordar cedo e praticar cedo. O dia começa cedo. O dia não começa às 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã, ou 10, ou 11, ou meio-dia. Tem alguns que acordam depois do almoço. Isso não é vida devocional. Aquele que tem essa vida não tem uma vida devocional adequada. Então, no templo é o local mais apropriado, como disse Silachar Maharaj. Leva vantagem quem mora no templo. Aquele que mora no templo, ele acorda cedo, ele já vai para o Mangal Arati. Ele participa do Mangal Arati. Quando acaba o Mangal Arati, começam aqui as canções. Aí todo mundo honra a praçada, ou honra a praçada depois do Mangal Arati, aí depois começam as canções, e depois vem a aula, Harikata. Aí a pessoa vai fazer o serviço devocional dentro do templo, sempre tem serviço no templo. Qualquer templo tem serviço o tempo todo. E a pessoa faz o serviço devocional, aí vai para o Boga Arati, o Arati da hora do almoço. Aí participa do Boga Arati, honra a praçada. Alguns vão até dar uma descansada depois do almoço, 1 hora e meia, dão uma repousada. E depois voltam para o Seva. E à noite novamente tem o Gora Arati, depois tem as canções, depois tem o Harikata, a aula, depois honra a praçada, e cada um faz o que quer depois. Pode ler um livro, pode cantar mais a Japamala, enfim. Então a vida no templo tem vantagem sim, e a pessoa vai seguir a orientação do Guru. Ela está do lado do Guru, é mais fácil seguir a orientação do Guru. Então é a vantagem de morar no templo. Claro, tem dificuldades? Tem, como na sua casa, qualquer lugar tem dificuldade. Mas morar no templo não é qualquer pessoa, qualquer alma que tenha fortuna espiritual de falar: eu vou para o templo, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero o conforto que eu tenho na minha casa, eu quero servir Deus, então eu vou para o templo. Claro que no templo vai ter menos conforto do que sua casa. Você não vai fazer o que você quer a hora que você quer. Mas o serviço está lá. O serviço congregacional. O tempo todo você está com alguém lá fazendo serviço. Então, o comecinho da aula aqui, Silachar Maharaj fala, que leva vantagem aquele que mora no templo. Ele pode seguir melhor a orientação de Gurudeva. Certa vez, Shivananda Sen, ele perguntou a Mahaprabhu. Shivananda Sen é um associado de Mahaprabhu. Nós cantamos a canção de manhã falando sobre Shivananda Sen, glorificando ele e o seu filho também. O seu filho, Kavi Karnapura. Kavi Karnapura é o filho de Shivananda Sen. Aquela canção que nós cantamos, Bhajan Gita, glorifica tanto Shivananda Sen quanto o seu filho. A família inteira de Shivananda Sen. Então, certa vez, Shivananda Sen, ele perguntou a Mahaprabhu,
Prabhu, disse ele, nós somos chefes de família. Qual é o nosso dever? Então, qual que é o dever de um chefe de família? Isso Shivananda sempre perguntou para Mahaprabhu. O que tem que fazer um chefe de família? Ele não mora no templo, ele tem uma família. E Mahaprabhu, ele respondeu, Nama Sankirtan e Vaishnava Seva, cantando o santo nome e servindo aos Vaishnavas, certifique-se de que não passe um único dia sem cantar o santo nome e sem servir aos Vaishnavas. Então, esse é o dever de um chefe de família, de um Girihasta. Esse daqui, na verdade, é um dever de todos que receberam iniciação, cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar as canções todos os dias, sem deixar um dia sequer de cantar, e servir aos Vaishnavas. Essa é a resposta de Mahaprabhu para Shivananda Sen. O que devo fazer? Eu que sou chefe de família, enfim, eu moro na família, eu moro na minha casa, eu não moro no templo. Fazer isso. Mas quem mora no templo também deve fazer isso. Cantar o Mahamantra, cantar as canções e servir os Vaishnavas. Na verdade, todos devem fazer isso. Não é somente aquele que mora no templo. Não é somente aquele que tem uma roupa açafrão, laranja, que deve servir os Vaishnavas, que deve cantar os nomes de Deus. Não é somente quem está de laranja. Todos os devotos, grihastas, vanaprastas, sannyasis ou brahmacharis. Todos nós devemos cantar o nome de Deus, os nomes de Deus e servir os Vaishnavas. Certifique-se de que não passe um dia sequer sem cantar o santo nome e servir os Vaishnavas. Veja só como é importante a prática diária. O que é serviço para os Vaishnavas? Isso significa alimentá-los. Somente alimentá-los? Não. Serviço aos Vaishnavas não é alimentá-los. Servir aos Vaishnavas significa viver seguindo as suas palavras. Então, servir o Vaishnava, servir o Guru, é seguir o que o Guru fala, seguir o que os Vaishnavas falam. Isso é servir. Seguir as suas palavras. Você deve se certificar de que nenhum dia você passe sem servir os Vaishnavas, sem fazer Vaishnava Seva. Então, servir o Vaishnava, todo mundo acha que é dar comida, lavar a roupa do Vaishnava, arrumar a cama do Vaishnava, sei lá, servir de alguma forma. Não. Como diz aqui Silachara Maharaj, o que é servir o Vaishnava é seguir as suas orientações, seguir as palavras do Guru, é servir o Guru. Claro que dar o alimento, dar a praçada, também é serviço, mas servir os Vaishnavas, como diz aqui, é seguir a orientação. Hoje de manhã estávamos falando na aula, lemos aqui na aula de Silachara Maharaj, o Raghunanda Prabhu estava aqui de manhã, e nós não seguimos o que o Guru fala. Esse é o grande problema. A maioria não segue o que o Guru fala. Por isso nós estamos afundados em Maya. Nós estamos mergulhados no oceano de Maya, bem profundo, querendo desfrutar dos sentidos, querendo tudo para nós, mas não é para nós, tudo é para Deus. Tem um verso que é dito o seguinte: tudo é por Deus e tudo é para Deus. Tudo que existe no mundo material, tudo que existe no mundo transcendental, tudo que existe é para Deus, não é para nós. Mas nós não compreendemos isso ainda. A gente pensa sempre em nós. Sempre estamos pensando em nós. Nunca pensamos em Deus para servi-lo exclusivamente. Nunca pensamos nas almas. Nós pensamos sempre em nós, mas nem em nós, a alma, nós pensamos, porque nós somos a alma. Nós pensamos no corpo. Estamos sempre pensando no nosso corpo.
A pessoa dedica, tem pessoas que dedicam praticamente o dia inteiro ao seu corpo. O dia inteiro dedicado ao corpo. Ao aspecto físico. Mas nós não somos isso. A idade vai chegando, por mais que você faça algo para o corpo vai ficando velho, vai ficando enrugado. Shrilapata Tapasi Maharaj sempre falava isso. Contra a gravidade ninguém pode lutar. Você fica velho, cai a bochecha, você perde a musculatura, dá atrofia muscular, você fica flácido, o braço, quando você balança o braço, aqui o braço atrás balança, tem pelanca. Isso é velhice. Então, por mais que você queira colocar botox, fazer plástica, puxar aqui, puxar lá, fazer preenchimento facial, não adianta. A pessoa tem o rosto parecendo jovem, mas você olha embaixo do pescoço, rugas. Você olha a mão cheia de pinta senil. Não tem como você esconder a idade. E as pessoas se preocupam somente com o corpo. Então, nós temos que servir Deus. O objetivo é servir Deus, tudo é para Deus. Não para nós. E a alma vai ficar feliz quando nós damos tudo para Deus. Quando você serve Deus, a alma fica feliz. Nós não ficaremos felizes plenamente com a felicidade da mente. A felicidade da mente é temporária. Agora a felicidade da alma é eterna. E nós somos a alma, mas nós não compreendemos ainda isso. Então, nós temos que seguir o que o Guru fala, praticar corretamente a prática diária, como é aqui o título da aula, o serviço diário, e algum dia nós teremos a felicidade da alma, a verdadeira felicidade é a felicidade da alma. Então, não deixe um dia sequer de servir os Vaishnavas e cantar os nomes de Deus. Aí tem um verso aqui que Srilacharya Maharaj citou, que diz o seguinte: seja misericordioso com as almas, cante o santo nome e sirva aos Vaishnavas. Esse verso é muito conhecido também. Praticamente todo mundo conhece esse verso. Jivedoyal, serviço às almas, misericórdia às almas. Jivedoyal. Vaishnava Seva, serviço aos Vaishnavas. Nameruti, cantar o santo nome com prazer. Mas não prazer da mente, prazer da alma. Felicidade da alma, não prazer dos sentidos. A alma não tem nada a ver com os sentidos materiais. A alma não tem nada a ver com o paladar. A alma não tem nada a ver com o olfato, nem com o tato, nem com a visão, nem com a audição. A alma não tem nada a ver com isso. Krishna fala no Bhagavad Gita. Mas não adianta somente ler o Bhagavad Gita. Tem pessoas que leem todos os dias o Bhagavad Gita. É bom? Sim, é bom. Ler todo dia o Bhagavad Gita é bom. Tem as glórias do Gita no final. No final da aula tem as glórias do Gita. Desculpa, no final do livro tem as glórias do Gita. Mas não adianta somente ler o Gita. Nós temos que entender o que o Gita fala e executar o que lá está escrito. Nós temos que executar o que está no Bhagavad Gita. Krishna falou, o Guru fala sempre, tudo que está no Bhagavad Gita, o Guru fala nas aulas. Você lê, o Guru fala, mas nós não seguimos o que está lá. Esse é o grande problema. A gente escuta, mas não passa essa informação para a alma. Por quê? Porque a informação vai para a alma através de serviço devocional. A Minaya, a verdade revelada, é um livro de Srila Govinda Maharaj, Verdade Revelada. E ele começa o livro com a primeira palavra, Aminaya. Aminaya é a verdade que descende do mundo transcendental, entra na sua alma, e isso vem através do serviço devocional, não é estudando. Não adianta você ler todos os livros da missão 30, 40, 50 vezes, não adianta. Você tem que servir. O serviço devocional vai fazer a verdade entrar na sua alma, no seu coração. Então, Srilacharya Maharaj, ele disse aqui esse verso, muito comum, né? Jivedoyo Nameruti Vaishnava Seva.
Ruchi é sabor superior, Ruchi. Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Mas como diz aqui Srila Maharaj, servir o Vaishnava não é só dar comida para ele. Servir o Vaishnava é seguir as suas instruções. Por isso que nós lemos as Escrituras e não compreendemos. Por isso temos que ter o Guru. Nós temos que ler o que o Guru falou. Todo mundo lê no Bhagavad Gita, nas Escrituras. Dividoyo Namiruti Vaishnava Seva. A pessoa não compreende o que é misericórdia. Misericórdia às almas é dar serviço para as almas. Misericórdia às almas é você dar praçada para as almas. Misericórdia às almas não é dar nada material para o corpo. É dar para a alma, cantar o santo nome em voz alta. Isso é misericórdia para as almas. Harikata, pregar. Isso é misericórdia para as almas. Tudo que atinge a alma, não o corpo. Misericórdia é tudo que atinge a alma. Nameruti, cantar com prazer, mas o prazer da alma, não da mente. Tem pessoas que elas se arrepiam ao cantar o santo nome. E a Srila Maharaj deu uma aula falando. Devoção, emoção não é devoção. Emoção não é devoção. Tem alguns que têm muita emoção. Na hora do Kirtan, alguns choram, outros ficam pulando. Dançam na hora do Kirtan, mas emoção não é devoção. Emoção é da mente, devoção é da alma. Isso Srila Siddhar Maharaj explica muito bem. Quando é emoção, você para, não é contínuo. Quando é devoção, é contínuo. Quando você está pulando no Kirtan, dançando no Kirtan, se for emoção, quando acaba a canção, você para. Você não continua a dançar e pular quando acaba a canção. Agora, se for devoção da alma, você não para. Pode acabar a canção que você não para. Então, nós temos que compreender. E toda vez que nós estamos fazendo emoção, a emoção produz karma. A devoção produz fortuna espiritual. Tem uma outra aula de Srila Maharaj, ele falando, a hora da praçada, por exemplo, vai ter o festival agora dia 10 de dezembro, né? Daqui 9 dias, o festival de Srila Govinda Maharaj, o dia do seu aparecimento, Vyasa Puja. E aí, na hora que coloca os pratos no chão e vem as pessoas distribuindo a praçada, se você escolher a praçada, você não está servindo. Isso é emoção. Você está querendo desfrutar da comida. Você não está pensando em servir, honrar a praçada. Porque honrar a praçada é um dos 64 tipos de serviço devocional, Bhakti-anga. E Srila Maharaj falou, se você escolher a praçada, você não vai servir, você vai comer a praçada. Comer é uma coisa, servir é outra. Agora, você quando compreende que é misericórdia, um grão de arroz é misericórdia, o panir é misericórdia, a batata frita é misericórdia, o arroz doce é misericórdia, o laço é misericórdia. Você não escolhe misericórdia. Você não escolhe fortuna espiritual. Tudo que tem lá é fortuna espiritual. Agora, se você está escolhendo, você não está servindo. Você quer desfrutar do remanescente de Deus. E quando você quer desfrutar, isso não é serviço. Quem falou isso? Srila Acharya Maharaj. Mas nós somos muito infantis. Nós ainda queremos desfrutar do serviço a Deus. O serviço é para Deus, mas nós queremos desfrutar do serviço a Deus. Porque nós somos muito infantis, nós somos bebês, como disse Srila Govinda Maharaj. Ele falou para Sripad Tapasi Maharaj. Srila Govinda Maharaj falou para Sripad Tapasi Maharaj, cuide das minhas crianças quase bebês. Ele deu seva para Sripad Tapasi Maharaj cuidar de nós. E ele cuidou muito bem de nós. Mas nós não aprendemos o que deveríamos. A verdade é que nós não aprendemos o que Sripad Tapasi Maharaj passou, que era o que os gurus passaram para ele. Sirva, cuide das crianças quase bebês.
Ele falou isso para Shripad Tapasya Maharaj. Então, nós somos muito infantis. Nós queremos desfrutar na hora do Kirtan, nós queremos desfrutar na hora da praçada, nós queremos sempre desfrutar, mas desfrute dos sentidos não é serviço a Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso quem falou foi o fundador da nossa missão, Srila Siddhar Maharaj. É só ler os livros dele, e lá está escrito isso. Então nós temos que compreender o que os gurus falam. Você ler o Bhagavad Gita é uma coisa, você escutar a aula do guru comentando sobre o Bhagavad Gita é outra coisa. Aí você vai ter mastigado para compreender o que Krishna quis falar. Se você não escuta o guru, se você não lê a aula do guru, os livros dos gurus da nossa missão, você não vai compreender o que está no Bhagavad Gita. Lê e não compreende. Fala, mas não entra na alma. Por quê? Porque fala como um papagaio. Shuka. Papagaio em sânscrito é chamado shuka. Fala como um shuka. O papagaio fala. Você coloca lá um gravador. Você coloca lá um aparelho para reproduzir o som. E o papagaio vai decorar aquilo, mas ele não sabe o que ele está falando. Da mesma forma, aquele que decora os versos em sânscrito, mas não executa o que está decorando. Ele decorou vários e vários slokas em sânscrito, em bengali, mas na vida dele, o dia a dia, ele não põe em prática o que ele decorou. O que adianta isso? Ele está fazendo um show. Srila Maharaj falou, isso é um show. Aquela pregação que tem vários slokas, a pessoa fala vários e vários slokas, em sânscrito, em bengali, para mostrar que é um sábio, um pandit, mas ele está colocando aquilo em prática. É diferente de Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, agora Srila Tilaka Niriha Maharaj. Ele fala o sloka em sânscrito, em bengali, mas ele vive aquilo que está falando. O verdadeiro guru, ele tem o comportamento dele, é o que ele prega. Isso é um verdadeiro guru. Aquele guru que prega realmente as escrituras, mas não faz, a vida dele não é aquilo, é um guru falso. Nós temos várias aulas de Srila Acharya Maharaj falando sobre guru falso, o guru enganador. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. A palavra Acharya é aquele que dá o exemplo, ele ensina pelo exemplo. Então, o verdadeiro Acharya é aquele que segue o que está nas escrituras, é o que segue o que o guru dele disse. E Srila Acharya Maharaj já falou também, para ser um Acharya genuíno, você tem que ser um discípulo genuíno. Primeiro tem que se tornar um discípulo, que segue tudo que o guru fala. Depois você pode começar a iniciar e ensinar pelo exemplo. Senão, não. Senão você não tem o direito de iniciar ninguém. É uma aula de Srila Acharya Maharaj, lemos acho que há meio ano mais ou menos, 4 meses, mas já lemos essa aula, ele falando sobre isso. Então vamos continuar a leitura aqui. Um outro verso de Srila Acharya Maharaj, ele fala assim, seja misericordioso com as almas, cante o santo nome e sirva aos Vaishnavas. Sanatana Goswami. Além disso, não há outra religião. Além disso, seja misericordioso com as almas, cante os santos nomes com gosto e sirva aos Vaishnavas. Não há outra religião. Como disse lá, Srila Acharya Maharaj citou aqui esse verso. A religião é essa, são 3 coisas. São 3 coisas, nada mais do que isso. É necessário ser gentil com as outras almas, cantar o santo nome e servir aos Vaishnavas. Você deve trazer as almas diva, que são
avessas ao Senhor Krishna. Para este caminho, é necessário conhecer o relacionamento adequado. Então, nós temos que trazer as outras almas diva que não estão nesse caminho, no caminho da consciência de Krishna. Essa é a nossa função. Mahaprabhu veio e falou para nós também. Pregue, traga devotos, pregue para as almas diva, dê praçada para as almas diva. Cante o santo nome para as almas escutarem. É isso que temos que fazer, é o nosso dever. Mahaprabhu disse isso, Krishna falou isso, todos os gurus falam isso. A pregação é o serviço mais importante, não é cantar a Japamala o serviço mais importante. Porque quando cantamos a Japamala, nós não estamos cantando o santo nome, nós cantamos as palavras do Mahamantra. É diferente. Tem coisas sutis que nós temos que escutar o Guru falando. Como eu falei agora há pouco. Srila Siddhara Maharaj explica, Srila Chara Maharaj explica, Srila Govinda Maharaj explica. É diferente você cantar as palavras, que é o que fazemos, e você cantar o santo nome. O santo nome só virá à nossa boca quando nós cantarmos as palavras do Mahamantra sem ofensas. Por isso, o principal é cantar o santo nome, sim, mas sem ofensas. Nós não estamos nesse estágio ainda. Uma vez cantado o santo nome sem ofensas, você atinge Krishna Prema, amor puro por Deus. Uma única vez, cantando o santo nome, e cantar o santo nome é cantar sem ofensas, as 10 ofensas, você atinge amor puro por Deus. Então, a pregação é a parte mais importante da nossa prática diária. Pregue para qualquer um, em qualquer lugar que você esteja. Você vai no supermercado, tente pregar para qualquer um. Você vai pegar um Uber, pregue para o motorista do Uber. Você está no trabalho, pregue para os seus colegas de trabalho. Você está na família, não fique discutindo política com os outros, como hoje é comum entre famílias, entre amigos. Pregue. Mahaprabhu falou, não fale nada que não seja a consciência de Krishna. Deus falou isso para nós. A pregação é o mais importante. E Srila Chara Maharaj, em uma aula também bem antiga dele, ele fala, cada devoto, cada iniciado, na verdade, porque nós não somos devotos, né? Nós somos aspirantes a devotos. Então, cada pessoa iniciada, ele tem que trazer todo ano, 2 devotos. Não levar no templo. Levar no templo, a pessoa vem e vai embora, a maioria. Mas você tem que fazer 2 pessoas se iniciarem por ano. Cada iniciado, cada um que receber iniciação, todo ano tem que trazer 2 pessoas para se iniciar. O Guru falou isso. Srila Chara Maharaj, quem faz isso? Quem está praticando essa parte que ele falou? Divedoyal, trazer as almas do mundo material, trazer as almas avessa à consciência de Krishna, para a consciência de Krishna. E como ele disse, se hoje tem 2 pessoas frequentando o templo, o ano que vem, se cada uma trouxer 2, vai para 6. No outro ano, vão para 18 pessoas. Em 2 anos, de 2 pessoas, você tem 18 frequentando. Mas por que isso não acontece? Porque ninguém segue o que o Guru fala. Ninguém faz a prática que o Guru orienta. Então, como que vai ter um avanço espiritual adequado se a gente não segue o que o Guru fala? Algumas pessoas não seguem Ekadashi. A maioria não canta o número de voltas que o Guru falou na Japamala, 16 voltas no mínimo todo dia. A maioria não canta. Não canta. E o Guru fala, no mínimo 4, nunca deixa a Japamala jejuar.
E o que nós fazemos? Nós deixamos a exceção, porque o Guru fala, excepcionalmente, um dia que você não tem tempo, você serviu muito, você não canta 16, você canta 4 voltas. Isso é excepcionalmente. E nós fazemos o quê? Nós colocamos a exceção, excepcionalmente, o diário. A maioria que canta 4 voltas por dia. E, às vezes, não canta. Quando tem muito serviço, não canta. Então, todo dia canta 4, que deveria ser 16. O dia que tem muito serviço, que deveria cantar no mínimo 4, a pessoa não canta. Isso aqui somos nós, devotos, aspirantes a devotos. Como disse Gurudeva, crianças quase bebês. Esses somos nós. Então, o Guru está falando aqui novamente, né? O título da aula é A Prática Diária, o Serviço Diário. Continuando aqui a leitura. Então, nós temos que trazer todas as almas para esse caminho. É necessário conhecer o nosso relacionamento adequado. Krishna. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte. As almas que são avessas a Krishna, elas não têm o conhecimento ou a lembrança de Krishna. Assim que formos removidos do serviço ao Senhor, removidos do serviço ao nosso Gurudeva. Quando nós pensamos, não tenho guardião, eu não posso me proteger e não há ninguém para me proteger, então todos os tipos de inimigos que estão ao nosso redor, ao nosso lado, eles virão nos atacar. Maya Devi se lançará sobre nós. Então, o que Srila Maharaj está falando aqui? Ele está falando que, por exemplo, o Guru Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo em 1988. Então, os devotos de Srila Siddhar Maharaj continuam com ele. Ele foi embora ao nosso olhar, mas ele está protegendo nós. Aquele que fala, meu Guru abandonou o corpo, não tem mais proteção. Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo em 2010. Os devotos dele não podem pensar, meu Guru foi embora, eu não tenho mais proteção. Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo ano passado, dia 10 de maio. E os devotos de Srila Acharya Maharaj não podem pensar, meu Guru foi embora, eu não tenho proteção. Aquele que pensa assim, ele não tinha nenhum relacionamento com o Guru. Isso quem falou foi Srila Acharya Maharaj. Aquele que pensa que não tem proteção, que está sem proteção, ele não tem nenhum relacionamento com o seu Guru. Aquele que faz a prática correta, Srila Acharya Maharaj falou isso. Aquele que ficar servindo a missão, mesmo depois de abandonar o corpo, eu estarei com esse devoto. Ele falou isso em aulas. Eu nunca abandonarei aquele devoto que está servindo a missão. Servir a missão não é cantar a Japamala em casa. Servir a missão é tudo que nós falamos até agora. Pregar, Dividoyo, Namiruti e Vaishnava Seva. Isso é servir a missão. E quem está servindo a missão, Srila Acharya Maharaj está ao seu lado. Gurudeva também falou, eu nunca abandonarei os meus discípulos. Mas nós temos que continuar a prática. Não é porque o Guru foi embora que você vai desanimar e vai parar. Isso é Maya. E os inimigos, quem pensa assim, os inimigos atacam Maya. Maya ataca a ilusão. E quais são os inimigos que nós temos? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a ilusão e o ego. Tudo isso vai atacar a gente. É Maya. Maya domina tudo isso.
E eu já falei ontem, falei hoje de manhã também, está chegando o Natal, Ano Novo, então vamos controlar os sentidos. Se você está em uma associação, numa festa de Natal, de Ano Novo, que está todo mundo lá bebendo, comendo carne, não entre na onda das pessoas. Não dê associação para as pessoas. Não vá beber também. Beber é uma âncora na vida devocional. Beber álcool. Quem falou isso? O próprio Krishna. As escrituras falam isso. Ah, mas é só um vinho, é só uma champanhe. Não importa, é álcool. Aquele que quer uma vida adequada, devocional, ele não pode quebrar princípios. Então, agora no Natal, se controle. Lemos hoje de manhã na aula de Silachara Maharaj. Não coma nenhuma comida que não foi feita por alguém que recebeu a iniciação e ofereceu no altar. Não coma nenhuma comida. Então, leve marmita, sim. Leve praçada. Mesmo porque tudo que vai ter numa ceia de Natal ou no Ano Novo, praticamente é quebrar princípios. Vai ter ovo, vai ter carne. Se não tem carne, vai ter uma outra coisa, vai ter cebola, vai ter alho. Leve a praçada, cozinhe na sua casa, ofereça para Deus, para o seu guru, e leve, não é vergonha nenhuma levar a marmita. Nós estamos tentando servir Deus. Aquele que está lá dando risada de você, que você levou a marmita, aquela mesa enorme, cheia de comida, e você está com a tua marmitinha, deixe ele é ignorante. Ele não tem consciência de Krishna. Ele não está tentando ter o relacionamento correto com Krishna. Então, não se preocupe se você sofrer bullying. O bullying, aquele que faz bullying é um idiota. Aquele que faz bullying, e ainda mais com algo devocional, ele é um idiota. Não dê associação para idiotas. Dar associação é seguir a orientação do outro, é fazer o que o outro está fazendo. Então, não dê de forma alguma. Continuando aqui a leitura. Então, Maya Devi, ela se lança sobre nós se você achar que o guru foi embora e você não tem proteção. Portanto, certifique-se de que nenhum dia você passe sem o serviço para os Vaishnavas. Nenhum dia pode passar sem servir os Vaishnavas. Por quê? Aí a pessoa pode perguntar, hoje é feriado, hoje eu não vou servir. Amanhã eu sirvo, mas esse dia que você perdeu não volta. Silachara Maharaj também falou, o dia que passa é um dia perdido, o dia não volta. Quando perguntam a sua idade, você não tem que falar mais um dia, você tem que falar menos um dia. Cada dia que passa na nossa vida é um dia menos nesse corpo, porque nós temos um prazo de validade. Apesar de alguns não compreenderem isso, não acreditarem nisso, nós temos o dia certo para abandonarmos esse corpo. O dia que nós entramos, que o corpo foi formado, a alma entrou no corpo, na célula tronco, na primeira célula, no ovo, que foi formado dentro do útero da tua mãe. Naquele momento estava marcado o dia que nós vamos abandonar o corpo. Nós temos o pacote pronto, não tem como mudar o pacote. Você assinou um contrato e não tem como quebrar o contrato. A quebra de contrato não existe. Não existe quebra de karma. Nós temos o dia que vamos abandonar o corpo. E cada dia que passa é um dia menos. Não é um dia a mais, é um dia a menos. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário.
Por enquanto não. Por enquanto não temos comentários. Então vamos continuar aqui a leitura. Clamamos ao Senhor Supremo quando nos encontramos em perigo, em dificuldades. Mas o que diz Shila Bhaktivinoda Thakura? Então ele diz o seguinte, ele fala um verso aqui que quer dizer o seguinte: nunca esqueça o nome sagrado. Na felicidade ou na tristeza, nunca o esqueça. Nós devemos clamar ao Senhor quando nós estamos felizes e quando estamos tristes, infelizes. Então, tanto faz se você está triste ou se está feliz, você tem que pensar no Senhor Supremo, você tem que cantar os nomes do Senhor Supremo, você tem que servir os Vaishnavas, o Senhor Supremo. A maioria o que faz, o dia que está feliz, está viajando, está lá na felicidade da mente temporária, nem pensa em Deus. Não canta o santo nome, não serve Deus. Está lá viajando, estou de férias, hoje é feriado, vou aproveitar o fim de semana para viajar, para me divertir. Aproveitar o fim de semana de férias, de folga, aproveitar o feriado é servir mais Deus. O melhor jeito de você aproveitar esse tempo que você tem livre é servir Deus. Não é desfrutar dos sentidos e viajar, como a maioria faz. Desfrutar dos sentidos. Vai no parque, toma sol, vai para cá, vai para lá. Não. Aproveitar da melhor forma o tempo que você tem livre é você servir Deus. Isso se você quer vida espiritual, claro. Estamos falando sobre vida espiritual aqui. Não estamos falando sobre a felicidade mental. Aquele que quer continuar na felicidade mental, continue a fazer tudo o que faz agora. Mas é o ciclo da reencarnação, a roda do Sansara. E quanto mais você faz o desfrute dos sentidos, mais você acelera a roda do Sansara. Mais você vai colocar karma para continuar na roda do Sansara. Nós temos que saber o que queremos na nossa vida. Você quer servir Deus ou você quer continuar no mundo material, vida após vida, como ser humano, como cachorro, como gato, como planta, no plano celestial, no plano infernal, como ser humano sofrendo, na outra vida você sofre menos, aí na outra você sofre mais, aí você não volta como ser humano, e assim fica na roda do Sansara. É isso que nós queremos? Se queremos, tudo bem, continuamos fazendo o que fazemos dia a dia, acordando tarde, não servindo, não cantando a Japamala, não seguindo Ekadashi, não cantando as canções, não lendo a aula do Guru, não assistindo a live de Harikata, não vindo ao templo. Continue dessa forma e você continuará na roda do Sansara. Nós temos que escolher o que queremos. Não há problema algum. Você vai ter o que você está plantando. Se você planta serviço a Deus, você vai colher mérito espiritual, fortuna. E na próxima vida, você vai servir mais. Se você planta coisas ruins, você ganha coisas ruins. Se você planta coisas boas, materiais, você ganha uma vida boa, material na próxima vida, um karma bom. Mas se você planta serviço devocional, você vai colher mais serviço devocional na próxima vida. Isso daqui é o que os gurus falam. Isso daqui, mais serviço devocional, é o que Deus falou, o Mahaprabhu falou. Mas nós temos essa escolha. A única escolha que nós temos na vida é servir Deus ou não servir Deus. Todo o resto já está planejado. Servir Deus ou não servir Deus é o nosso livre-arbítrio. O resto está tudo planejado. As coisas principais estão planejadas.
Vamos ler mais um pouquinho? Tem outro verso aqui que diz o seguinte: preso na rede de Maia, você trabalha em vão. Quando você fechar os olhos, tudo ficará para trás e nós teremos que deixar este mundo, esse corpo. Esse verso aqui é importante para nós refletirmos. Presos na rede de Maia, você trabalha em vão. O trabalho material é em vão. Qualquer atividade material é em vão. Quando você fechar os olhos, tudo ficará para trás. E nós teremos que deixar este corpo, este mundo. Não viemos a este mundo para ficar aqui por muito tempo. Este nascimento humano não é por muito tempo. Tantos dias eu tenho, eu te servirei, meu Senhor Supremo. Quantos dias eu tiver ainda, eu te servirei. Prabhu, eu vou pensar em você. Você, Deus. Eu vou pensar em você, Deus. Nós devemos ser assim. Não somos tão afortunados quanto Parikshit Maharaj. Não recebemos nenhum aviso prévio de que nós devemos deixar este mundo. Então, nós não temos a data de deixar esse mundo. Parikshit Maharaj, por que Silatya Maharaj fala aqui em Parikshit Maharaj? Porque Parikshit Maharaj, ele recebeu um castigo, não castigo, mas ele recebeu uma maldição. E o que foi feito com isso? Ele tinha 7 dias de vida. Parikshit Maharaj, ele tinha 7 dias de vida. E o que ele fez? Várias pessoas, se soubessem que tem somente 7 dias de vida, iria fazer o quê? Iria querer gastar todo o dinheiro que tinha, ia querer aproveitar ao máximo, desfrutar ao máximo, estourar o cheque especial, enfim, cada um ia fazer uma coisa. Parikshit Maharaj, o rei da época, o que ele fez? Ele foi procurar os sábios para ver o que ele poderia fazer, a melhor coisa que ele poderia fazer nos últimos 7 dias naquele corpo que ele tinha, um rei. E aí ele foi na reunião, vários e vários sábios, e todo mundo sabe que Shukadeva Goswami falou Śrīmad Bhagavatam para ele em 7 dias. Nós não temos essa fortuna. Nós não sabemos se vamos viver 7 minutos, 7 dias, ou 70 dias, ou 7 anos, ou 70 anos. Nós não sabemos. Então, pratique diariamente o máximo que puder. Essa é a orientação dos gurus. Pratique o máximo que você puder a vida devocional. Porque não sabemos. Cada dia que é perdido é um dia a menos de serviço a Deus. Você acha que você é novo ainda? Você vai ter tantos anos de vida? Não sabemos. Tem várias pessoas novas abandonando o corpo. Não sabemos o nosso karma. Então, faça o máximo possível enquanto dá. O máximo possível enquanto dá. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então a aula de hoje que lemos agora, de Silatya Maharaj, está deixando claro para nós que o serviço tem que ser diário.
O serviço devocional deve ser diário. Feriado, férias, Srilacharya Maharaj falou também em aulas anteriores. A vida devocional não tem adequada, né? A vida devocional adequada, ela não tem feriado, ela não tem férias, ela não tem aposentadoria. Então, nós temos que aproveitar o quê? O feriado, servir mais Deus. Nas férias, servir mais Deus. E quando tiver aposentado, servir mais Deus. Essas ocasiões, férias, feriado e aposentadoria, aproveite o tempo que você tem livre e sirva mais Deus. Se dediquem mais a Deus. Sirva o Guru, sirva os Vaishnavas. Distribua a misericórdia de Krishna para todas as almas. E cante o santo nome com prazer, Ruchi, Nameruchi, mas o prazer da alma, não da mente. É isso que o Guru está explicando. Hoje lemos aqui sobre isso na aula de Srilacharya Maharaj. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem participou conosco da aula. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Hari Gopinath Madana Mohan Shri Hari Govinatha Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Sri Gaur Bhakta Radha Shri Sadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kuri Charana Panda Jai Gosai Gauri Charana Bhanda Jahavite Vignana Shavistapura Jahute Vimana Javistapura Jai Gosai Jarmuni Tarada Jai Gosai Jarmuni Tarada Asabara Padari Mura Pasagra Charana Shevi Mokasaniga Radhe Charana Sevi Mata Saneva Janame Janame Gore Yogiya Janame Janame Mori Abhiva Jai Gosai Joge Gaje Kalabaso Jai Gosai Jai Jai Kalavasa Krishna Korila Prakash Radha Krishna Krishna Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Gajavinava Anande Bolo Hari Gajavinava Shri Guru Vaishnava Padre Gajavinava
Vamos ver quem está participando conosco, então. Nós temos conosco hoje aqui, assistindo, o Ricardo de Krishna, é o nome que ele tem aqui no Facebook. Temos aqui também a Malini Devidasi, Goura Chandra Prabhu, a Govinda Devidasi também conosco, Dharmendra Gopi também conosco. Eu vou ver no outro aparelho se tem mais alguém. Então agradeço a presença de todos, Dandavat Pranam, pela associação, pelo Sadhusanga. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangal Arati, e continuaremos a leitura que paramos hoje, amanhã às 8 da manhã. Uma boa noite. Temos aqui também hoje conosco a Lucineide Xavier. São essas pessoas então. Uma boa noite a todos.